Boa noite. Começamos agora mais um Direto da Redação. Nosso convidado de hoje é o senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado, Rodrigo. Prazer falar com você. Senador, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses 100 dias do governo Bolsonaro. Quer dizer, o que pensar sobre esse período? Bom, primeiro é um governo incompetente, ideológico, que não tem dado nenhuma resposta aos problemas do povo brasileiro, principalmente aquelas demandas que ele se propôs durante a própria eleição. Eu digo que é ideológico porque um dos discursos centrais do governo é que ele assumiria para tirar a ideologia do então candidato, era tirar a ideologia dos núcleos centrais do governo. Pois bem, ele é mais ideológico que qualquer outro governo da história nacional. É um governo que tem um núcleo central, onde tem a ministra dos Direitos Humanos, o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Educação, que baseia-se suas ideias num astrólogo lá da Virgínia, dos Estados Unidos, uma espécie de Jim Jones, esotérico, né? Que de lá emana as orientações para o governo e que resulta nisso que foram esses primeiros 100 dias. A vergonha completa da nossa política de relações exteriores, que já teve como antecedentes José Maria Paranhos, já teve como antecedente Oswaldo Aranha, Santiago Dantas, né, Afonso Arinos. Nossa política externa já foi pautada internacionalmente pelo multilateralismo e sempre foi a joia da coroa da apresentação do Brasil internacionalmente. Pois bem, o Brasil nunca passou vergonha, tanta vergonha internacionalmente quanto nesses últimos 100 dias. A ministra dos Direitos... O senhor se refere às gafes ou ao alinhamento tudo automático junto aos Estados Unidos? Não, mas não existe alinhamento dos Estados Unidos. Existe alinhamento com Donald Trump. Aliás, o próprio ministro das Relações Exteriores é desautorizado quando, no próprio encontro do presidente da República com o seu Donald Trump no Salão Oval, o ministro das Relações Exteriores é colocado para fora do Salão Oval. E é o filho do presidente da República que lá aparece, né? Ou seja, quem é ministro de fato é o filho do presidente da República e recebendo as orientações do Jim Jones, virginiano, né? Essa é a prática da nossa relações. Junta com isso, combinado com isso, são as declarações desastrosas, as ações desastradas em geral, né? Não tem precedente do Brasil ter estabelecido relações unilaterais com Israel. Está na origem. O Brasil, já de Oswaldo Aranha, propunha a criação de 2 estados, um árabe e um palestino, convivendo pacificamente. Rompe a tradição diplomática brasileira de buscar a paz ali para o conflito no Oriente Médio e compromete nossa própria pauta de exportações. Nós tínhamos tradicionalmente uma pauta de exportações superavitária com a Liga Árabe. Nós estamos comprometendo isso com essa atrapalhada na política externa. Isso é para dar um exemplo. Na educação é outra tragédia. Nós tivemos o primeiro olavista fake e assumiu um outro olavista de fato. Ambos sem uma diretriz para a educação concreta. Ambos criando fantasma onde não existe. A educação brasileira tem 3 grandes exemplos nacionais, 3 grandes símbolos. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, que são reconhecidos internacionalmente. Esses 3 grandes símbolos passaram a ser estigmatizados, passaram a ser criminalizados, envergonhando, inclusive, o Brasil também na esfera internacional. Os próprios filhos do presidente parecem desconhecer isso quem é Paulo um capítulo à parte. Os filhos do presidente, na verdade, é isso que está algo que tem de mais absurdo. Um grupo de playboys da Zona Sul Carioca é quem exerce as coisas do governo. O senhor presidente da República é um bravateiro mor, que tem aparência de autoritário, mas não tem autoridade. O governo é uma anarquia completa, misturada de um lado é o núcleo exótico, né, que tem a referência lá no astrólogo, no outro, os filhos playboys do presidente da República, e no terceiro, o núcleo militar, que não tem nem sequer poder político, poder de mando. Muitas das vezes, um dos núcleos ataca o núcleo militar. Então, o governo todo tem sido uma coletânea de atrapalhadas, de incompetências, que resulta nisso. 100 dias em que o PIB é rebaixado 3 vezes por previsões que não é de nenhuma liderança da oposição. Essas previsões de rebaixamento
a previsão de crescimento do PIB para baixo nesses 3 primeiros meses é do mercado. Do mercado que, inclusive, apoiou o atual presidente da República. Veja, aconteceu um escândalo, Rodrigo, neste final de semana. Uma deputada do partido do presidente da República denunciou que recebeu ameaça de morte de um ministro de Estado do atual governo. E o presidente da República não tomou providência. É um governo que foi eleito com o signo de combate à corrupção, mas inaugura 3 meses atolado num lamaçal de laranjas, de esquemas envolvidos o próprio partido, que não encontra, que não dá resposta concreta nenhuma à sociedade. A última denúncia, eu estou dizendo, não foi feita pela oposição, foi feita por uma deputada do partido do presidente da República e do partido do próprio ministro. E no final de semana anterior, uma família foi fuzilada por soldados do Exército e o presidente isso é o resultado não concreto. Se manifestou. Pois é, isso é o resultado concreto. Nós temos um presidente que tinha uma aparência de autoridade, que é um bravateiro. Um presidente bravateiro, que não tem autoridade. Porque a autoridade de um presidente da República não está na sua expressão. A autoridade de um presidente da República está na Constituição. É o presidente da República que tem que ter voz forte ao comando do Exército, que tem que condenar quando ocorrer ou quando tiver excessos. É a autoridade do presidente da República que tem que fazer a Constituição ser representada. Nós temos um presidente que, com ausência de autoridade, deixa essa anarquia que está aí, né? O aumento de crimes ambientais na Amazônia, a ausência de diretrizes de políticas educacionais, o envergonhamento da política externa do Brasil, a ausência de segurança pública para as pessoas e casos de corrupção pipocando. Agora, o senhor sempre foi um defensor de uma nova forma de fazer política no Brasil. E acredito que a própria eleição do Bolsonaro expressa um pouco de sentimento de uma renovação da política. Sem dúvida. Ele pelo menos se apresentou com esse discurso, não só ele, o governador do Rio, o governador de Minas. Agora, o que há de novo nessa política que está sendo introduzida por Bolsonaro? Primeiro, é legítima a vontade do povo brasileiro, de querer a renovação da política. Só que as escolhas que foram feitas, estes que estão aí, não representam essa vontade do povo brasileiro. O que há de novo na política? Um cara que foi durante 28 anos, foi membro do Congresso Nacional. Há mais de 30 anos está na política brasileira e era um líder sindical dos quartéis. O que há de novo na política é um cara que foi deputado federal e perpetua, e coloca os filhos na política, perpetua a família na política. Elege um filho senador, elege o outro deputado federal, elege o terceiro vereador. Isso daí é o velho patrimonialismo português da mais tradicional política herdada de Cabral que nós temos existente aqui no Brasil. Então, o padrão, o bolsonarismo, ao contrário de ser o que demonstrou ser na campanha, do que pareceu ser na campanha, é o que tem de mais atrasado, é o que tem de mais patrimonialista e velho da política brasileira. E essa nova leva de deputados e senadores que foi eleito? Bom, assim, houve uma mudança. Eu acho que houve uma ruptura, obviamente, daquele pacto político constituído em 1988. Uma autocrítica que eu acho que personagens da política, principalmente nós do campo democrático popular, do campo progressista, temos que refletir, fazer uma autocrítica. Mas o grande partido vitorioso, que é o partido do presidente da República, veja, o presidente se filiou nele 6, 7 meses antes, né? Ele não passa de uma colcha de retalhos, de interesses diversos, de interesses antagônicos, que se aproveitou da circunstância da popularidade do presidente da República para eleger. Tanto é que é eleito, é o ministro do Turismo envolvido no Laranjal. Outra, deputada federal, do mesmo partido político, denuncia o ministro envolvido no Laranjal. A outra deputada estadual daqui faz solidariedade a essa deputada federal. O líder do governo, na Câmara dos Deputados, faz uma declaração que, se a reforma da Previdência vier a ser aprovada, todo o mérito é do presidente da Câmara e não do presidente da República. É isso. Então, não tem nada de novo. Mas o partido majoritário. Da articulação do governo nesse momento? Assim, efetivamente.
O governo, como é um governo atrapalhado na essência, então ele não tem coordenação política. Como é um governo atrapalhado e o presidente se baseia em bravatas, ele não tem coordenação política. Houve uma tentativa de reativar o velho Centrão. Esse é outro aspecto. Não tem nada de novo na política do que a existência de Centrão. Isso daí é dos anos 80, né? Dos anos 1980. Então, o próprio presidente da República tentou reativar o Centrão aí há 2 semanas, estabelecendo uma série de negociações. O problema é que ninguém tem confiança no presidente da República. O presidente da República não exerce liderança para liderar qualquer processo. Quem deveria coordenar? Deveria ser o próprio presidente ou alguém designado com ele com autoridade para tanto. Só que essa autoridade, pelo visto, não é percebida no presidente. Qual é a chance da reforma da Previdência passar no Congresso? Essa reforma... Hoje eu acho que ela está comprometida. Principalmente porque, ao contrário do que é dito, principalmente pelo ministro da Economia e pelo governo Bolsonaro, não tem um privilégio que essa reforma tire. É uma reforma contra os mais pobres. 70% dessa reforma da Previdência é contra o benefício de prestação continuada, é contra ampliar a idade de aposentadoria dos trabalhadores rurais, que é uma crueldade em um país como esse, em que o trabalhador rural, principalmente nas regiões mais inóspitas, começa a trabalhar com 13 anos de idade. É uma crueldade um ato como esse. Esta reforma da Previdência que está apresentada mantém, por exemplo, a aposentadoria dos políticos. E eu posso te falar isso, Rodrigo, com autoridade, porque a minha primeira providência, em 2011, quando tomei posse no Senado, foi renunciar à aposentadoria de congressista e entrar no regime geral da Previdência. Pois bem, essa aposentadoria dos congressistas, dos políticos, só vai ser modificada para os futuros eleitos, para os atuais mantidos, né? Boa parte ao passo em que encaminhou essa reforma da Previdência, manda uma outra reforma da Previdência dos militares, que não é uma reforma da Previdência. É um plano de cargos e salários. Quer dizer, economiza numa ponta e gasta na outra. Então não tem nada de combate ao déficit público, concretamente, né? Não tem nada de combate ao déficit público e só visa dos 1 trilhão que eles dizem economizar, 700 bilhões é para os mais pobres. Não tem nada tratando sobre imposto sobre grandes fortunas, não tem nada destinado ao imposto sobre herança, que o Brasil tem uma das menores alíquotas existentes em todo o mundo. Não tem 1 destinada aos servidores públicos que recebem salários acima de 25, de 30 mil. Aliás, faz inclusive uma taxação linear em relação a estes. Não tem nada destinados aos grandes devedores da Previdência Pública. Uhum. Aliás, o texto, ele tira da Constituição os critérios para concessão de benefícios. Qual é o risco? O risco é que esse texto acaba com a Previdência Pública como nós conhecemos. Essa tal da capitalização que no Chile resultou em suicídio dos idosos, né, é na verdade a destruição do nosso sistema de previdência pública. É o fim da previdência social como foi fundado no Pacto da Constituição de 88. Aliás, assim, nem sequer havia muita clareza de que modelo de capitalização estávamos falando até o ministro Guedes participar daquela audiência pública na Câmara. Porque no projeto ele diz o seguinte: a ser encaminhado por lei complementar. Isso, inclusive, então, deveria ser... Não se sabia se a capitalização teria contribuição de trabalhador, de empregado, de governo, mas aí ele disse, não, é o modelo chileno que queremos. Ou seja, não tem nenhuma contribuição do empregador. E nenhuma do governo também. Não tem nenhuma contribuição do empregador, seja ele da iniciativa privada, seja da iniciativa da área pública, seja o governo. Ou seja, é um sistema de financiamento que só interessará ao sistema financeiro, aos bancos, de onde provém, inclusive, o senhor Paulo Guedes. Uhum. E que no Chile fez com que... E no Chile destruiu a grande maioria da população, 9 em cada 10 chilenos, recebem cerca de 60% de um salário mínimo local. E sabe como foi possível implementar no Chile? Porque tinha uma ditadura. Se não fosse a ditadura de Augusto Pinochet, não tinha possibilidade, em uma democracia estável, com o parlamento funcionando, um sistema desse ser aprovado. Aliás, esse deveria ser um pré-requisito para que o Congresso debatesse. Só topasse debater a reforma da Previdência depois que fosse detalhado qual era o sistema de capitalização proposto. Uhum. Agora, o senhor falou da ditadura no Chile. Tem muita gente do campo progressista que vê com uma certa preocupação
esse constante tensionamento do governo com o judiciário e com o próprio poder legislativo. O senhor vê uma ameaça de alguma iniciativa autoritária por parte do governo? Eu não vejo, porque o presidente da República não tem competência para isso, né? O presidente da República, eu repito, é um bravateiro. Ele, por mais autoritário que ele queira ser, ele não tem autoridade para liderar o governo, né? Então, assim, eles não têm competência para tanto, né? Na verdade, o que existem várias vezes são, com perdão da expressão, bodes colocados na sala. São animações da tropa do bolsonarismo, que é feito ora pelo próprio presidente da República. Nós temos na presidência da República um agitador de tropa, e não alguém que se coloca à altura da missão de ser presidente da República. Uhum. Para a questão da Previdência, qual que é o projeto da oposição? É exatamente tudo isto que o que eu quero debater, proponho para os meus companheiros e companheiras do campo da oposição, é exatamente tudo isso que o governo Bolsonaro nos está propondo. Ao invés de acabarmos com o BPC, que atende os mais pobres, a proposta do BPC deles é para a partir de 70, na verdade é o fim do BPC. Ao invés de ampliarmos para 70 anos, vamos taxar aqueles que recebem mais, principalmente servidores públicos, sim, aqueles que recebem acima de 25, 30 mil, vamos aumentar a alíquota para estes. Vamos, para enfrentar o déficit fiscal, que de fato existe, vamos discutir a institucionalização, que já está na Constituição, do imposto sobre grandes fortunas. Vamos estabelecer uma alíquota decente no imposto sobre herança, que no Brasil é de 5% a 8%, na Europa, nos Estados Unidos chega a 14%, na Europa sempre é acima de 15%. Temos alternativas para isso. Então não é preciso mexer na Previdência? Não, a gente pode fazer ajustes de idade, lógico, não estou debatendo isso. Mas é o seguinte, tem outras fontes também de cobrir o tal déficit que eles mesmos alegam. Uma delas, os devedores da Previdência, segundo cálculos nossos da oposição, totalizam 250 bi. Sabe quantas linhas o senhor Paulo Guedes ou o senhor Bolsonaro fala sobre esses devedores da Previdência? Não fala uma linha. Tem significado de diagnóstico os 4 maiores devedores da Previdência serem do mercado financeiro, que sustenta principalmente o senhor Paulo Guedes. Uhum. Existe consenso entre os partidos de esquerda, da oposição, em relação a essas propostas? Não? Eu acho que nós temos um avançado consenso. Nós temos um bloco, temos 2 blocos de oposição no Senado, né? O nosso bloco responde pela oposição, né, que é Rede, Cidadania, PDT e PSB, e o outro bloco que tem o PT e o PROS, né? Nesse diagnóstico e nesse caminho alternativo, nós temos um razoável consenso. E por que esse bloco não está unido hoje? Não foi possível, por conta da circunstância, eu diria, até em decorrência da eleição, a constituição de um bloco comum, juntando todos esses partidos. Mas eu acredito que, conforme a pauta e a agenda do governo foi encaminhada lá para o Congresso, nós vamos ter votações, nós vamos ter vários temas que vamos estar votando e atuando em conjunto. Em alguns aspectos, o próprio governo tem tido o governo é tão atrapalhado que só tem protagonizado derrotas nesses 100 dias. Na Câmara, conseguimos derrotar o decreto foi possível derrotar o decreto de abertura do sigilo de dados, né, que foi ditado no início do governo, né. Agora, no Senado, foi aprovada a PEC do orçamento impositivo, a contragosto da equipe econômica do governo. Então, a ausência de competência política e a condição de governo atrapalhado que tem impossibilitou que o próprio governo tivesse vitória. Mas o senhor acredita que essas rusgas do período eleitoral possam ser superadas em breve? Eu acho que não tem outro caminho na atual quadra histórica do que a unidade de todas as forças, além da oposição, das forças democráticas e progressistas, e que não podem ficar vinculadas somente ao parlamento. Tem que ter debate também com a sociedade. Tem que ser uma unidade ampla com todos esses setores. E essa iniciativa de acabar com a valorização do salário mínimo? Isso é uma ofensiva para atender a lógica única e exclusiva do mercado. Né? Veja, é um retrocesso atroz. Se tem um legado triste, o período do bolsonarismo pode deixar legados tristes para a sociedade brasileira. Um deles é em relação a banalização dos crimes ambientais. O outro é da ampliação da desigualdade no Brasil.
Nós tivemos no começo, nos primeiros anos assim, desse século, logo na primeira década, nós tivemos a redução da desigualdade. Esta medida de acabar com a política de valorização do salário mínimo não ser corrigido acima da inflação, como foi nos anos anteriores, só aprofundará a desigualdade e nos colocará a passos largos para ser o país, nós ainda não somos, mas para passar a ser o país mais desigual da América Latina e está entre os primeiros postos entre os países de desigualdade no mundo. Aliás, recentemente o Banco Mundial divulgou um relatório que em 3 anos o número de miseráveis aumentou 7,3 milhões. Né? 7,3 milhões de brasileiros entraram na condição de extrema pobreza. O número de miseráveis combinado com outro. Nesses 100 dias também o número de desempregados aumentou. Né? E está se tornando já um problema crônico da economia, segundo a análise de alguns economistas. E nada está sendo feito para reverter isso. Não. Ao contrário, aprofunda-se. A reforma da Previdência, a política para o salário mínimo, a diretriz do Ministério da Economia aprofundará essa tragédia social. Uma tragédia social de padrões africanos. A dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, lamentavelmente, está nos conduzindo a isso. A uma tragédia social de padrões piores do que da África. O senhor tem uma boa articulação com o presidente do Senado. Como que ele está enxergando esse cenário? Eu esperava dele uma posição de maior protagonismo. Nós o elegemos e ele foi eleito em uma coalizão em que em um lado estava colocado Renan e do outro lado era necessário mudar um sistema que estava mantido na presidência à frente do Senado há 30, 35 anos. Eu acho que o presidente da Câmara, eu não espero do presidente de nenhuma das casas da Câmara ou do Senado que ele seja um líder da oposição. Né? Não é para isso. Mas eu espero deles que exerça a condição de magistrado. E na ausência de poder político, possam apresentar uma agenda de poder, uma agenda política para o país. Né? Nós temos esse ocaso agora. O governo não apresenta uma agenda para o país. Então, eu acho até que nesse sentido o presidente da Câmara está conseguindo apresentar. Eu espero do presidente do Senado, ainda tem tempo para isso, ele ainda está para completar 100 dias. Eu acho que ele foi bem em pautar a PEC do orçamento impositivo, mas eu espero dele que na ausência de governo, ele cumpra, às vezes, de apresentar uma agenda para o país, de apresentar uma agenda alternativa ao país. Não pode ser nem linha auxiliar de vários temas da política. Essa semana queriam votar um negócio lá de lei dos partidos políticos, que era um absurdo completo. Era uma legislação, uma proposta de lei que flexibilizava multas aplicadas a partidos políticos e que estabelecia o retorno, a reversão dos fundos de financiamento eleitoral para os partidos e não para a sociedade. Né? Não pode o Senado ter como prioridade temas como esse. E não pode o Senado ficar a reboque da agenda da Presidência da República. Então, espero completar 100 dias e eu espero um papel de maior protagonismo. Foi com este espírito, inclusive, que o meu partido votou nele para a presidência do Senado, e setores, não toda a oposição, mas setores da oposição também votaram. E qual seria a melhor estratégia para esse campo que o senhor define como um campo democrático, que não é só de partidos de esquerda, né, para resistir a esse período complicado aí de retrocesso? Primeiro tem que responder. Primeiro não pode entrar nas bravatas do bolsonarismo. Eu acho que tem coisa mais importante para nós fazermos do que ficar rebatendo o filho playboy do presidente da República que cuida de sua comunicação. O que eles querem é viver disso. Nós temos que apresentar um projeto alternativo para o Brasil. Nós temos que dizer que tem um caminho que resolva os problemas graves da sociedade brasileira, de educação, saúde, segurança pública, de desemprego. Ao bate-boca do Haddad com eu achei que foi desnecessário. Eu achei que foi desnecessário ali. Eles vivem disso. Nós da oposição não podemos cair nessas provocações. Ele já me provocou 3 ou 4 vezes nas redes sociais. Eu adoto para ele a máxima do Mark Twain. Eu não discuto com um idiota. Eu posso ser rebaixado ao nível dele e ele sempre ganhará de mim por mais experiência na área. Entendi. Agora, além disso, qual seria a estratégia de enfrentamento? Primeiro, assim, a gente tem que dialogar diretamente com a sociedade brasileira. Nós temos que ter uma agenda de debate com a sociedade que denuncie os erros que o governo está cometendo. Dizer que esse governo não tem novo é anedota, é falácia essa história de nova política para esse governo. Esse governo é o que tem de mais esquema de laranjas, filhos mandando em governo,
capitania hereditária de governo, isso é mais velho que a chegada de Cabral ao Brasil. Né? Então, primeiro, tem que ter uma posição firme na agenda de denunciar os esquemas de corrupção que existem nesse governo. Segundo, nós temos que ter uma agenda alternativa às propostas deles. Na economia, como nós vamos enfrentar a reforma da Previdência. Na educação, que eles não têm agenda e eles não dizem como vão enfrentar, como vão dar continuidade a políticas sociais na área da educação, como vão enfrentar os piores índices de educação, índices dramáticos de educação que nós temos, que nós lamentavelmente temos hoje. Né? Então, quer dizer, em vez disso, eles só falam em marxismo cultural, em escola sem partido. Eles ficam sempre criando um espantalho para alimentar-se nas redes, alimentar sua tropa nas redes sociais para isso. Ficam criando espantalho em torno de Paulo Freire, que é uma figura inconteste no mundo todo. Ficam vendo comunista por tudo quanto é lugar, criando assombrações onde não existe. Não podemos cair nas bravatas, nessas provocações. Nós temos que apresentar uma agenda alternativa. As pessoas não querem saber disso. As pessoas não querem saber de bate-boca de político. As pessoas querem saber como é que vai ser enfrentado essa tragédia de desemprego e da desigualdade no Brasil, por exemplo. Uhum. Quer dizer, e isso já se refletiria nos índices de popularidade do presidente em queda? Né? Acho que a sociedade está percebendo isso, né? O presidente com maior rejeição desde a redemocratização, em 3 meses ele bateu esse recorde já, né? E eu não vejo horizonte de recuperação. Esse governo, um governo com esse grau de incompetência, que tem um núcleo familiar, que tem esse tipo de comando, um governo desse não tem perspectiva de recuperação da popularidade. Logo, logo a sociedade brasileira vai estar precisando de uma alternativa. Temos que apresentar essas alternativas à sociedade. Isso é uma tarefa da oposição. Eu nem falo do ponto de vista eleitoral, se a oposição vai caminhar a estar toda unida. Eu gostaria de ter uma aliança ampla, democrática, progressista nos pleitos eleitorais futuros. Mas não se trata disso agora. Mas nós temos que estar unidos em apresentar uma alternativa para a sociedade. É chegado o momento de nós construirmos uma coalizão democrática, tal qual foi aquela coalizão democrática, né, que resultou na abertura de 1985-88. Entendi. Senador, algum aspecto que... Acho que é isso, Rodrigo. É isso, né? Acho que é isso. Muito obrigado pela Eu sua que atenção. agradeço, viu? E voltamos numa próxima ocasião, em mais um Direto da Redação. Até mais.